Onde você foca, a sua energia flui. Eu passei 10 dias meditando em silêncio, sem celular e sem olhar nos olhos de ninguém para entender isso que eu vou te passar nesse vídeo. Eu poderia resumir todo esse vídeo com essa única palavra: não reaja. Mas por que não reagir? Reagir ao quê? Para explicar essa ideia, eu vou trazer um pouco um conceito da neurociência. O sistema límbico é o primeiro a processar as informações do ambiente. E esse sistema límbico, ele é responsável pelas emoções. Então, a primeira porta de entrada a tudo que acontece na tua vida são as tuas emoções. E normalmente, se você tem algum trauma ou alguma energia conflituosa da sua criança interior, você vai interpretar o mundo através daquela lente. Para que você consiga tomar decisões melhores e agir com o neocórtex, que é a parte racional, mais analítica do cérebro, você não pode ceder e reagir de imediato a tudo que acontece na sua vida. Durante muito tempo, eu estive numa busca por algo externo. Estava sempre buscando, buscando e buscando. Eu fui para esse retiro de meditação achando que eu ia encontrar uma resposta e me deparei com grandes perguntas. Depois disso, eu até fui para a Índia, fiquei 10 meses mochilando, virei pai no meio disso tudo. Busquei, me especializei em educação, voltei para o Brasil, fiquei buscando emprego, fiz várias coisas e a única coisa que eu não fazia era não reagir a todos esses sentimentos que me jogavam em direção a fazer tantas coisas e não necessariamente fazer aquilo que iria dar um resultado e me levar onde eu realmente queria estar. A maior parte do tempo a gente age com energias emocionais por trás. Até na nossa fala a gente pode perceber. Tem pessoas que falam um pouco mais baixo, um pouco mais tremido, um pouco mais raivosas. E essas energias, elas dão movimento à sua vida. E sim, é muito bom utilizar elas. A emoção, ela guarda energia. Assim como a gente percebeu lá no Divertidamente, quando a Hailey precisava fazer alguma coisa mais forte, o Raiva ia lá e tchim, apertava os gatilhos que faziam ela entrar numa energia mais alta. Só que quando se faz isso de forma inconsciente, a gente pode acabar drenando a nossa energia, porque a gente não sabe exatamente para onde que a gente está indo, para onde que as emoções estão nos levando. Então eu gosto de pensar que é como se tivesse um cachorro, que é o ambiente externo, e o osso, que é as nossas emoções. Então o ambiente externo, ele está atrás do nosso osso, ele está atrás de pegar a nossa emoção que está lá profundamente e fica brigando por ela, fica brigando por ela. Então quando a gente segura essa emoção e não deixa essa emoção sair, a gente está ali fazendo força, a gente está de alguma forma indo com o ambiente externo. Só que aí que tá o pulo do gato, ou o pulo do cachorro, né? Se você solta esse osso e você deixa que a sua emoção, ela borbulhe dentro de você, ela observa essa energia, essa interação entre a sua emoção e o ambiente externo, e não necessariamente se envolve com o cachorro e com o osso, você pode tirar grandes aprendizados sobre quem você realmente é, sobre quais informações estão guardadas naquela emoção. E isso é a chave mais poderosa que eu aprendi nesse retiro. A ideia era ficar 1 hora meditando paradinho. E à medida que você observa os sentimentos, observa as sensações que vêm no corpo, você consegue encontrar informações valiosas sobre como você vê o mundo, como você enxerga o mundo. Então, você está lá meditando, você está ali buscando não reagir às suas emoções, só que às vezes vem algo, uma emoção, uma memória, uma emoção que carrega uma memória. Só que
ao invés de você se mexer com aquela emoção, ao invés de você reagir ao mundo, você observa. E ao observar, você consegue literalmente perceber a energia guardada na emoção. Isso é um conceito da bioenergética que traz que a gente adquire ao longo da nossa vida couraças. O que são isso? É como se fosse uma armadura para nos proteger contra o mundo. Então você talvez pode ser uma pessoa que recebeu muita repressão, então de alguma forma você fecha o ombro, você fecha a parte que recebe essa energia. Então você, de alguma forma, vai acabar sendo uma pessoa um pouco mais fechada. Mais fechada. Você vai ver as oportunidades da vida e vai falar, não é isso, sabe? Você vai ter um enrijecimento e vai ter dificuldade de ir atrás daquilo. E à medida que você observa essa forma de lidar com as situações, você pode ir ressignificando isso, a sua vontade, e não ser refém do externo. Porque eu acho que essa foi uma das coisas mais difíceis de aceitar no meu caso. Que eu era uma pessoa ansiosa e que eu estava buscando, que eu estava de alguma forma fugindo dos meus sonhos verdadeiros. Sob a desculpa de que eu estava agindo. Só que essa ação era uma reação a tudo que tinha sido me apresentado de início. Então, para eu ter essa clareza, para ter esse entendimento, eu tive que mergulhar muito profundamente em mim mesmo. Só que isso foi muito difícil lidar com todas as dores e com todas as emoções que surgiram ao longo desse processo. E por isso, depois de todo esse tempo, eu tô aqui falando para vocês não terem que passar pela mesma coisa que eu passei e eu consegui elaborar um pouco melhor essas ideias de uma forma que vocês consigam trilhar o caminho do autoconhecimento, da realização pessoal, de uma vida mais plena e satisfeita com os resultados que tu está colhendo, de uma forma mais leve, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Realmente, eu tive por um lugar muito obscuro, muito difícil de se passar, mas eu tô aqui hoje, eu consegui, e eu tenho certeza que você também, se você está passando por um momento difícil, você vai conseguir. A gente é fadado a realizar os nossos sonhos. A gente está aqui nessa terra para aprender alguma coisa. E os sentimentos é uma forma que Deus enviou, que a força universal, que a, o planeta, o universo gira para que a gente entenda a nossa essência, a nossa missão aqui na Terra. Eu gosto muito de pensar nisso, que por mais que a gente tenha o controle, a gente não tem controle do externo. A gente só tem controle sobre como a gente se comporta. E essa é a chave da meditação, do autoconhecimento, é conseguir olhar bem profundamente para nós de uma forma efetiva e mudar o nosso comportamento. E a gente tem essa capacidade, é um conceito aí da neurociência também da neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é maleável. E o próprio Einstein disse: a medida da inteligência é a capacidade de mudar. A minha mensagem aqui para esse vídeo, ela é aonde você quer chegar. E se esse estado de reatividade, se esse estado de constante submissão ao externo, porque quando a gente fica reagindo, quando a gente age por impulso, a gente, na verdade, a gente é um escravo do externo. A gente não está realmente sendo quem a gente é para ser. A gente não está colocando as rédeas no nosso comportamento. Então, vários caminhos para se chegar na realização hoje em dia. E o principal é entender se você está disposto a caminhar. Por muito tempo, eu me via como um super caminhante. Só que, na verdade, eu estava correndo de lugar em lugar, estava correndo de caminho em caminho. Estudei neurociência, estudei bioenergética, estudei meditação, vipassana, biologia, baleias, comportamento animal. Estudei tantas coisas e acumulei tanto conhecimento,
Só que a minha missão era transmitir esse conhecimento, minha missão era comunicar isso de uma forma clara. E na hora de fazer isso, eu estava tão confuso, tão profundamente na minha dor que eu não conseguia fazer isso. E agora eu tô aqui para falar, para expor, para ajudar você, aqui para ajudar você a se tornar uma pessoa mais realizada, de realmente escolher aonde você quer chegar e como chegar. E eu vou te dar todas as ferramentas que eu aprendi. Então, a primeira e a mais importante delas, que fez a diferença no meu caminho, é essa: parar de reagir. Pare de reagir e comece a agir. Onde você quer chegar? E você pode pensar, cara, eu não sou bom nisso que eu quero fazer, eu não consigo chegar nesse lugar que eu quero chegar. Mas não é sobre você ser bom ou você saber fazer aquilo que você quer fazer. É sobre você escolher fazer aquilo e ir caminhar em direção a isso. Então quando eu escolhi mergulhar em mim mesmo, quando eu entendi que eu tinha coisas profundas dentro de mim e que eu precisava tirar aquilo antes de começar a trilhar a minha missão, foi uma decisão. Eu falei, cara, eu vou entender o que tá pegando. Eu vou entender o que tá rolando, porque do jeito que tá, não dá. E eu comecei a caminhar esse caminho. Eu não conseguia meditar, eu não sabia, eu comecei a praticar yoga e eu não conseguia, eu era muito duro, eu não tinha nenhuma flexibilidade, minha postura era toda errada, eu tinha um monte de dor nas costas. E já fazem 4 anos que eu tô nesse caminho. E eu tenho certeza que tem muita coisa para aprender, mas também eu não vou me travar de passar aquilo que eu preciso passar até virar um expert. Não, eu vou caminhar esse caminho e tá na hora de começar a expor, tá na hora de começar a falar sobre isso que eu vivi. Eu sei que pode ser difícil ter uma clareza sobre isso. Às vezes a gente está sem energia, nossa energia está drenada de tanta coisa que a gente quer fazer e a gente, daí vem o Guilherme e diz, coloca mais energia nisso. Você pode pensar, cara, isso não tem como. Mas a parte prática disso é, antes de agir por um impulso, antes de alguma coisa do externo que você sabe que você gasta energia, você sabe que mexer no celular, comer algum doce, fazer alguma coisa que te tire energia, que você se arrepende, que não está alinhada com aquilo que você acredita, dê 3 segundos. 3 segundos antes de fazer isso e observa como tu está se sentindo. Presta atenção no teu corpo. O corpo fala. O corpo fala. E às vezes ele grita e a gente não escuta. Então, observa esse corpo, observa e antes de reagir, tome uma decisão consciente. Uma outra prática que me ajudou muito foi escrever. Quando eu tinha esses sentimentos, essas crises, eu só ia no papel e escrevia. Escrevia para poder me colocar para fora aquilo, para visualizar os meus sentimentos. Isso é uma prática muito importante para a gente que está nesse caminho do autoconhecimento. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. E se você gostou, por favor, comenta aí o que você passou, o que você está passando, quais sentimentos que aparecem com frequência. Manda esse vídeo para alguém, dá aquele curtir, se inscreve no canal e eu espero te ver em breve, na semana que vem. E que Deus esteja com você, que dê tudo certo na sua vida e que a gente possa